E aí, beleza? A cidade de Barrow, no Alasca, está isolada em 130 quilômetros de mata selvagem sem estradas. E uma vez por ano, eles passam 30 dias de inverno em completa escuridão, conhecida como a Noite Polar. Perto desta cidade, um estranho chega em um barco e, após observar um navio assustador ao longe, ele segue seu caminho para Barrow. Já nos arredores de Barrow, os xerifes Eben e Billy encontram um monte de telefones celulares queimados enterrados na neve, o que não parece uma brincadeira de adolescentes, deixando eles bem confusos. Eles também aproveitam a oportunidade para observar o último pôr do sol que terão por um mês. Na cidade, as pessoas estão se preparando para hibernar ou partir no próximo avião. Como todos estão tão ocupados, eles não percebem uma figura misteriosa entrando sorrateiramente no canil local e matando todos os cães de neve nele. Voltando aos xerifes, eles param para verificar Bo, cujo trator está vazando óleo por toda a neve. Eben está no meio de multá-lo quando recebem uma mensagem de rádio relatando a morte dos cães. Enquanto isso, a ex-esposa de Eben, Stella, termina seu trabalho e leva seu carro para o aeroporto. No meio da estrada, ela é repentinamente atingida por um trator, destruindo seu carro no processo. Stella mal pode esperar para ser rebocada e liga para Eben pedindo ajuda, mas Eben usa a desculpa de ter que trabalhar para evitá-la e envia Billy para buscá-la em vez disso. Billy leva Stella ao aeroporto o mais rápido possível, mas ainda assim não chegam a tempo. Então agora Stella terá que ficar um mês em Barrow. De volta a Eben, ele olha para os cães e encontra um massacre completo, mas os proprietários Ali e John não conseguem pensar em ninguém que pudesse odiá-los tanto. Em seguida, Eben retorna à delegacia, onde sua avó Helen e seu irmão Jake trabalham com ele. Eles recebem uma mensagem do utilidor relatando alguns atos de vandalismo, então Eben vai verificar. Carter e Wilson explicam que alguém destruiu seu helicóptero, que geralmente é mantido trancado com uma chave. Enquanto isso, na torre de celular, Gus ouve alguns ruídos estranhos do lado de fora e vai verificar, apenas para notar as luzes se apagando. Um grupo de figuras misteriosas de repente o cerca, mas antes que Gus possa reagir, essas pessoas saltam sobre ele e o matam para se alimentar. No restaurante da cidade, o estranho tenta pedir um hambúrguer cru e algo para beber, mas a garçonete explica que tem uma lei que não permite vender álcool durante o mês escuro. O estranho começa a fazer um escândalo, mas felizmente Eben e Stella chegam ao mesmo tempo para impedi-lo de ficar violento e o levam para a cela da delegacia. Enquanto isso, um grupo de trabalhadores de oleoduto está terminando o dia quando de repente um deles é arrastado para a escuridão. Alguns segundos se passam e o corpo do trabalhador cai na neve, fazendo com que sua amiga saia correndo em pânico, e o terceiro trabalhador é cercado pelos vampiros. De volta à delegacia, Eben tenta descobrir como o estranho se infiltrou em sua cidade, mas o homem se recusa a responder. De repente, a internet cai, e quando Eben tenta ligar para Gus, descobre que as linhas telefônicas também estão fora do ar. Nesse momento, toda a cidade também fica sem energia e o estranho anuncia que eles estão chegando. Eben vai até a torre de celular para descobrir o que está acontecendo e encontra um rastro de sangue que ele segue até descobrir a cabeça de Gus. Horrorizado, Eben corre de volta para a cidade e dirige para avisar todos os cidadãos para ficarem dentro de casa. Se eles não tiverem um gerador, então devem se esconder no restaurante. Na casa de John, Ellie está preparando o jantar quando de repente um vampiro quebra a janela e a arrasta para fora. John ouve seus gritos e vai salvá-la com seu rifle, mas quando ele se aproxima o suficiente, o vampiro arranha seu rosto para mantê-lo afastado. Sem vontade de desistir, John tenta novamente e até consegue pegar a mão de Ellie, mas o vampiro é mais forte e a leva embora. Na delegacia, o estranho continua falando sobre o fim que está chegando para todos. Jake fica irritado e joga um pedaço de seu jogo nele, mas isso só deixa o estranho feliz porque ele pode usá-lo para abrir a fechadura. Imediatamente, Jake vai pegar o pedaço e o estranho aproveita a chance para atacá-lo, mas nesse momento, Eben chega e atira no braço do estranho. Então ele algema o homem na porta da cela para interrogá-lo, mas a única resposta do estranho é que todos vão morrer. Eben pede a Helen e Jake para ficarem dentro, enquanto ele e Stella procuram o criminoso. Após alguns minutos dirigindo, Eben para o carro porque viu algo, mas quando
quando Stella verifica com seus binóculos, ela fica assustada e instiga Eben a voltar para o carro. O casal tenta escapar, mas um vampiro de repente pula no topo do carro e mesmo Eben atirando nele, isso não faz absolutamente nada. Stella para o carro e isso faz o vampiro cair, permitindo que eles retornem à cidade. Quando voltam, veem incêndios por toda parte e ouvem tiros. Helen os contata pelo rádio pedindo ajuda, então eles voltam correndo para a delegacia, mas é tarde demais. Helen e Jake se foram, deixando apenas um rastro de sangue para trás. O estranho ainda está na cela reclamando porque eles não o levaram e pede a Eben para ajudá-lo a terminar as coisas. Eben realmente considera matá-lo, mas Stella o impede. Enquanto isso, os vampiros se reúnem na cidade para ouvir seu líder Marlowe. Ele lembra a eles que é importante remover as cabeças de suas vítimas para impedir que se transformem em vampiros também. Ele também deseja que tivessem vindo a esta cidade mais cedo, porque a escuridão constante é perfeita para eles. Então os vampiros iniciam uma matança pela cidade, alimentando-se de qualquer pessoa que consigam pegar sem piedade. Um grupo horrorizado de sobreviventes se reúne no restaurante e todos compartilham da mesma experiência. Suas balas não fizeram nada e as criaturas se movem rápido demais. Eben e Stella chegam e ficam aliviados ao ver que Jake está bem, mas infelizmente Helen não conseguiu. O grupo discute suas opções e Carter sugere se esconder no gerador, mas isso é muito arriscado porque é muito longe. Uma mulher aponta que sua vizinha tem um sótão com uma escada dobrável escondida e a casa foi trancada antes do dono sair. Eben pede a Carter para guiar o grupo até aquela casa, enquanto ele e Stella distraem os vampiros. Os dois dirigem pela cidade para servir de isca e o plano funciona. Logo, um bando de vampiros agarra o carro deles e tenta atacá-los pelas janelas. Eben consegue matar um deles mirando na cabeça, mas Marlowe pega sua arma e o carro capota. Os vampiros imediatamente tentam alcançar Stella e Eben novamente, mas nesse momento Bo aparece em seu trator e atropela o inimigo. Eben e Stella correm para se juntar a ele no veículo e eles partem rapidamente até chegarem à casa com o sótão, que está bem escondida como planejado. Eben diz ao grupo que se eles dormirem em turnos e racionar a comida, eles têm boas chances de sobreviver, porque já estão acostumados com a noite polar, ao contrário de seu inimigo. Enquanto isso, Marlowe e Iris visitam o estranho na delegacia. Eles elogiam o homem por fazer seu trabalho perfeitamente e prometem convertê-lo. Mas quando Marlowe abraça o estranho, ele o mata em vez disso. 6 dias se passam com os sobreviventes conseguindo ficar vivos e bem no sótão, embora às vezes tenham que lidar com Isaac, o pai de Wilson, tendo sonhos sobre sua esposa, que morreu anos atrás. Uma noite eles ouvem barulhos do lado de fora e Stella olha através de um buraco para descobrir que os vampiros estão saqueando as casas vizinhas e alguns dos sobreviventes querem sair antes de serem pegos. E quando Stella e Eben apontam que é muito arriscado, surge uma discussão. Eben acalma todos e lembra que eles são uma equipe antes de chegar à conclusão de que os vampiros estão muito perto. Eles precisam escapar para pegar suprimentos da loja e se esconder no gerador, mas vão precisar de alguma cobertura, então concordam em tentar quando a próxima nevasca chegar. No 7º dia, o grupo ouve Kristen caminhando pelas ruas pedindo ajuda. Eben percebe que os vampiros a seguem pulando nos telhados, o que significa que estão usando ela como isca. Os sobreviventes insistem em ajudá-la. Então Eben sai e descobre que John está por perto também, escondido debaixo de uma casa. Kristen é sua prioridade e Eben pede a John que espere, mas infelizmente essa distração faz com que Eben não chegue a tempo e os vampiros começam a atacar Kristen antes de saltarem para se alimentar. Com os vampiros distraídos, Eben vai salvar John, mas assim que o retira, percebe que John também está se tornando um vampiro. Eben tenta conversar com ele, mas John enlouquece e ataca, empurrando Eben contra um balanço que o prende com suas correntes. No entanto, há um machado por perto que Eben usa para se defender e acaba matando John com alguns golpes em seu pescoço. Então Eben volta correndo para a casa, onde desaba de um ataque de asma. Do lado de fora, Marlowe encontra o corpo de John e é um indício de que há alguém por perto. Momentos depois, é a vez de Stella ficar de guarda e Isaac aproveita que ela adormeceu para deixar o porão. Stella e Wilson ouvem a porta e imediatamente vão atrás
atrás dele, convencendo-o de que tentar caminhar até a cidade é uma péssima ideia. Isaac chora ao pensar que sua esposa não sobreviverá e vai ao banheiro. No entanto, segundos depois, eles ouvem um barulho e descobrem que a porta está trancada. Wilson arromba a fechadura e eles descobrem que Isaac escapou pela janela. Então Wilson vai atrás dele e empurra Stella quando ela tenta impedi-lo. Eben ouve a confusão e desce para verificar como Stella está. Mas nesse momento, um vampiro entra na casa e eles se escondem no banheiro. O vampiro vasculha a casa e se aproxima da porta do banheiro. Mas quando está prestes a abri-la, ouve o Wilson chamando por seu pai do lado de fora e decide ir atrás dele. Enquanto Wilson é morto, Eben e Stella voltam para o sótão, sentindo-se culpados por abandonarem o amigo. De repente, barulhos de batidas podem ser ouvidos no telhado. Eben olha pela janela e confirma não só que os vampiros foram embora, mas também que está nevando intensamente. Usando o vento e a neve como cobertura, os sobreviventes vão à loja local para reunir o máximo de suprimentos que conseguem carregar. De repente, eles ouvem um barulho e encontram uma vampira se alimentando de um corpo. Os sobreviventes correm para encontrar Eben, mas quando ele se aproxima com seu machado, a menina desapareceu. Eben continua procurando ao redor e a menina sai das sombras para atacá-lo, fazendo-o largar o machado. O restante do grupo rapidamente vem ajudá-lo, agarrando ela juntos e aprendendo contra a parede para que Jake a mate com o machado. No entanto, é uma tarefa que o deixa traumatizado. Os sobreviventes se preparam para partir, mas descobrem que parou de nevar, então terão que esperar dentro da loja por outra nevasca. No 18º dia, Eben aponta que eles precisam sair porque os vampiros logo chegarão a essa área. O gerador ainda está muito longe para alcançar sem cobertura, então eles concordam em ir para a delegacia, mas precisam de uma distração. Eles percebem que os vampiros enviaram o estranho para cortar as comunicações logo no início, porque não podiam sair durante o dia. E Eben lembra que Helen tinha luzes UV para suas plantas em casa, então ele lutará contra os vampiros com essas luzes enquanto os outros fogem. Eben sai do prédio fazendo barulho de propósito para chamar a atenção dos vampiros. No entanto, uma das criaturas persegue o grupo em fuga e pula em um dos sobreviventes. O grupo não tem escolha senão deixá-lo para trás enquanto escapa, chegando com segurança à delegacia. Os vampiros cercam a casa de Helen e Marlowe permite que Iris vá primeiro, mas assim que ela entra, Eben a recebe com a luz UV brilhante. Iris cai na neve enquanto metade de seu corpo queima e os vampiros vão desligar o gerador para apagar as luzes. Eben corre pela porta dos fundos enquanto mantém seu grupo atualizado pelos walkie-talkies, então Bo diz para ele correr até a Avenida Rogers. Marlowe vê Iris sofrendo e recebe sua permissão para o vampiro furioso se alimentar dela. Os outros vampiros seguem Eben apenas para serem repentinamente atropelados por Bo dirigindo um trator. Ele atira em todos os que tentam pular no veículo, mas logo são muitos deles, e Bo decide bater o trator em um prédio. Então ele sai do veículo com uma caixa de explosivos na mão e, como seu rifle está travado, ele acende um sinalizador e o solta na caixa. Eben observa a explosão que derruba um grupo de vampiros antes de fugir com tristeza. No entanto, Bo ainda está vivo. Quando ele sai do prédio, Marlowe o chama de patético e o mata com o pé. Eben se junta aos outros na delegacia, mas o reencontro é interrompido quando Carter revela que foi mordido pela menina na loja quando eles a seguraram. Carter perdeu sua família em um acidente de carro e há tempos queria acabar com tudo, mas nunca teve coragem. Agora finalmente tem um motivo para pedir ajuda. Eben odeia fazer isso, mas sabe que é pelo bem da segurança de todos, então leva Carter para outro cômodo para matá-lo enquanto todos ouvem. No 27º dia, eles notam uma luz vindo de uma casa vizinha. Eben e Stella vão verificar e ficam chocados ao encontrar Billy ao lado dos corpos de sua família, depois de matá-los para salvá-los dos vampiros. Ele também queria desistir, mas a arma falhou. Eben repreende Billy por nem ter tentado salvar sua família antes de os três retornarem à delegacia, apenas para encontrá-la vazia. Como começou a nevar novamente, o trio supõe que os outros foram para o gerador e começam a seguir para lá. Quando ouvem alguns barulhos, eles se escondem sob uma casa e veem Gale descendo a rua. Stella corre para pegá-la e trazê-la para debaixo da casa, bem antes de um vampiro aparecer. Então Eben decide distrair
distraí-lo para dar aos outros uma chance de escapar. No entanto, em vez de ir com as garotas, Billy corre em outra direção. Com medo chamando a atenção de outro vampiro, Eben consegue chegar com segurança ao gerador e se reúne com os outros, mas ele se preocupa ao notar que Stella e Gale ainda não chegaram. Enquanto isso, Marlowe reúne os vampiros e os lembra que os humanos não devem saber que eles são reais, o que significa que é muito importante encontrar todos os sobreviventes e matá-los. De volta ao gerador, Billy chega sem saber que um vampiro o está seguindo. A besta morde Billy e o grupo rapidamente vem ajudá-lo quando ouvem os gritos. Esse vampiro é mais forte e consegue dominar Eben, quase jogando-o no triturador de metais. Billy pula na criatura e a empurra para o triturador primeiro, matando a criatura, mas também perdendo seus braços no processo. Para piorar as coisas, Billy começa a se transformar. Então Eben não tem escolha senão matá-lo também. No 30º dia, os sobreviventes começam a celebrar que o sol logo aparecerá. Eben finalmente consegue contatar Stella pelo walkie-talkie e ela explica que ela e Gale estão se escondendo sob um carro nas proximidades. Eben olha pela janela e vê que elas estão cercadas por vampiros, então pede que Stella espere sob o carro até amanhã para que possam ver o nascer do sol juntos. No entanto, os vampiros estão cansados de esperar e usam o óleo que o trator de Bo vazou por toda a cidade para iniciar um incêndio. Se Stella e Gale ficarem sob o carro, elas queimarão, mas se saírem serão mortas. Eben, desesperado, percebe que um humano não pode vencer essa luta. Então ele usa uma seringa para tirar um pouco do sangue de Billy e injeta em seu próprio corpo. À medida que Eben começa a se transformar, os outros se perguntam se deveriam matá-lo, mas Jake, chorando, protege seu irmão. Eben se despede de Jake com um abraço, depois sai para desafiar Marlowe para uma luta 1 a 1 contra o líder. Marlowe aceita e começa a espancar Eben facilmente, mas essa distração dá a Stella e Gale a chance de escapar. O corpo de Eben continua a mudar enquanto ele é espancado pelo líder, e quando Marlowe está prestes a dar o golpe final, os olhos de Eben ficam pretos. Ele usa sua nova força de vampiro completo para acertar a cabeça de Marlowe com tanta força que o mata instantaneamente. Tendo perdido seu líder, os outros vampiros fogem, mas Eben não os persegue porque está quase amanhecendo. Stella percebe que a luz do sol afetará Eben também, então ela o leva até o topo de uma colina. O casal compartilha um último beijo enquanto o sol nasce e transforma Eben em cinzas nos braços de Stella. Terminando assim 30 Dias de Noite, filme de terror e suspense de 2007. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!